Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração e vivê-la. Nossa Lex Divina com Marcos 7, de 14 a 23. Jesus, chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E Jesus disse-lhes: Então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa? Assim, Jesus declarava puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas más coisas saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro momento, nos chama a atenção esse ensino de Jesus, essa formação de Jesus, porque ele chama de novo para si a multidão. É um recado que ele quer dar para todos. Junto à multidão estão os seus discípulos, seus apóstolos. Mas ele faz questão de dizer para todos que não é o que vem de fora que torna o homem impuro. A impureza é aquela que é concebida dentro do interior do homem. Aqui, Jesus já deixava livre, inclusive, todos aqueles que o ouviam para os alimentos, porque muitas vezes eles eram impedidos de comer algum tipo de alimento porque imaginavam que o tornavam impuro. E Jesus ia mostrar com tanta clareza, não é o que traz de dentro, de fora para dentro, que torna a pessoa impura. E depois Jesus mostra, e ele faz uma relação interessante, uma relação de males que o homem concebe no seu interior, que ele vai alimentando com pensamentos, vai alimentando as tentações que vêm e depois põe em prática. Ou seja, toda a maquinação, ela é formada dentro do homem. E aí o que ele diz, o que ele faz é a expressão do que ele é por dentro. Aí sim. E nós já pensamos em nós. Como é que estão as nossas expressões? Como é que estão as nossas falas? Como é que está a nossa conversa? Porque nós expressamos aquilo que tem no nosso interior, no nosso coração. E isso é o que nos faz puros ou impuros. O nosso tipo de conversa, a nossa ação, ela é consequência daquilo que nós alimentamos no nosso interior. A tentação em si, ela não constitui o pecado, desde que nós as rejeitemos logo de princípio. Mas, quando alimentamos a tentação, nós vamos deixando o nosso coração, o nosso ser maculado,
vamos deixando o nosso ser perdido, vamos deixando o nosso ser pecador. E aí as consequências são aquilo que nós temos do nosso coração, as nossas falas, as nossas ações. E Jesus diz que toda malignidade vem quando nós as alimentamos. E ele mostra uma série de cuidados que nós precisamos ter, porque ele elenca esses pecados, essas faltas. A prostituição. A prostituição, ela não acontece de uma hora para outra. A prostituição, ela é alimentada antes, assim como todo roubo, os assassinatos, os adultérios. E ao falar desse alimento no coração, é interessante que o adultério, por exemplo, que é um dos maiores males que pode acontecer a um casal, a uma família, ninguém está livre. Porém, algo que é mais forte do que nós, que é o mal, só pode ser combatido com algo mais forte ainda, que é o Espírito Santo. Portanto, é nos afastando da tentação e nos aproximando do Espírito Santo que nós podemos vencer as tentações. É não alimentar a tentação, é não dialogar com a tentação, porque se dialogarmos com a tentação, nós terminamos caindo. Só há uma possibilidade de nós não cairmos na tentação, é fugindo dela, é rejeitando no princípio logo, não alimentando, não deixando que vá criando em nós um desejo desmedido que termina nos fazendo cair. E aí vem o adultério, que nunca vem de uma hora para outra, é alimentado, como todo pecado. As ambições desmedidas, sim, as ambições sem medidas que muitas vezes nos fazem também prejudicar os outros, prejudicar nós mesmos por conta dos valores interiores. Nós passamos a valorizar mais o material, o criado, do que o Criador. A malícia, a devassidão, que termo pesado. A devassidão, ou seja, a pessoa quando se deixa ser devassa, é aquela pessoa sem critério, sem pudor, sem medida santa, mas a devassidão é uma promiscuidade. E aí outro pecado grave que Jesus fala, a difamação. O que é a difamação? É a fofoca, é nós falarmos da fama má de alguém, tirar a boa fama de alguém. E aqui não importa se é verdade ou se é mentira. Claro, quando é mentira, é pior ainda, porque é uma calúnia além da difamação. Mas ainda que seja verdade, nós não temos o direito de falar, mostrar o erro dos outros para as outras pessoas. O Senhor nos mostra que quando virmos alguém errado, devemos ir a essa pessoa e não a outra. É um pecado gravíssimo a fofoca, é um pecado gravíssimo essa difamação, tirar a fama de alguém. E quando é de marido e de mulher, terrível a gente ver mulheres falando do marido ou marido falando das mulheres. Hoje o Senhor nos mostra aqui várias situações que nós temos que evitar. Arrogância e insensatez. Vamos fazer um compromisso agora com o Senhor. Compromisso de não alimentarmos nenhum tipo de tentação, de não deixarmos, de não dialogarmos com a tentação e assim nos livrarmos de todo mal, de todo pecado que nos afasta de Deus.
Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.